Fazer uma resposta pro. Pois Nunca fiz, hein? Primeira vez, hein? Então não achem ruim, hein? Primeira vez que eu vou fazer uma resposta pro Lugol aí, tá? Tem uma diferença quando você trabalha para uma empresa, Lugol, que te proíbe de fazer certas coisas, você sabe? Uma vez até te convidei para uma situação, mas sua empresa te proibiu, não sei se você lembra. E quando você é a própria empresa, não é? Então, assim, eu já quero começar o vídeo falando sobre isso. Quando você é a própria empresa, você dita diretrizes, certo? O Flamengo, primeiro papo, o Flamengo não é uma empresa. O Flamengo é gerido como uma empresa, mas ele não é uma empresa. Então, já daí a gente tem que entender o modelo associativo e clube de futebol e empresa. Empresa funciona de uma coisa, funciona de uma forma, futebol funciona de outra. Se a gente levar em consideração que a empresa não passa só pelo Felipe Luiz, que a empresa também dita folga quando vai começar, se vai colocar o sub-20 no estadual, se não vai, isso não passa só pelo Felipe, é que as pessoas acham que passa só pelo Felipe. Então, se é uma empresa, passa pelo Boto, passa pelo presidente, certo? Antes da gente ver aqui o vídeo, tá, pessoal? A gente já estava aqui na live assistindo. Então, o Almeida Flá, ele postou por quê? Porque ele é um flamenguista que concorda com a demissão do Felipe Luiz. Eu sigo discordando. Porque o Abel Ferreira, porque o que acontece? O Lugó talvez esteja desesperado pro Abel cair. Só que o que acontece? Quanto menos ele tiver parâmetro de comparação, mais ele vai ficar no cargo no Palmeiras pelo resto da vida. Por quê? Porque ele vai sobrar. Ah, mas ano passado ele perdeu o Felipe Luiz. Ok, só que esse ano ele vai disputar agora com o Leonardo Jardim, com um grupo indisposto. O Flamengo vai ter que fazer trocas. É irmã de jogador vindo na imprensa. Ou seja, o Leonardo Jardim não entra com a mesma. Da mesma forma que o Felipe Luiz entrou. Ele pode reverter tudo muito rápido? Pode. Mas a questão assim de. Que nem ele cita aqui, eu vou responder mais pra frente pra vocês entenderem. Vocês não trabalham em empresa? Eu gerencio, por exemplo, hoje. Eu não trabalho, eu gerencio as minhas. Igual a minha esposa gerencia dela. Então, quem trabalha para a empresa, igual o caso do Lugol e boa parte aí da galera, eu concordo que se você não der resultado, mas veja, contra o PSG ele deu resultado. Hoje o Flamengo não é campeão do mundo, não é pelo Felipe Luiz, é pelo Safonov. Ué, o goleiro do PSG evitou. Pode ser que fosse outro goleiro, o Flamengo tivesse sido campeão do mundo. Naquele dia, quem assistiu o jogo viu que o Flamengo fez um papel decente e que o Felipe Luiz não merecia, porque por muito pouco ele ia se transformar no maior treinador da história do Flamengo. Talvez hoje vai ter o debate porque teve a demissão. Então, o que para mim é uma demissão de ego. Ela não é uma demissão pensando no bem do Flamengo, não, mano. Isso é o que o presidente conta. Ela é uma decisão do Flamengo perante ao modelo. O modelo do Flamengo eu concordo mais do que o do Palmeiras, para deixar claro. O problema é que nessa ocasião aí, ela lembra muito a troca do Dorival pelo Vitor Pereira. É inevitável que lembra. Pode ser que dê certo, mas ela lembra. Ela lembra. Entendeu? Então, se você já tinha convicção, o presidente vai lá, renova com o Felipe Luiz. Ué, ele tá queimando milhões aí. Essa é a empresa? Então só serve pro Felipe Luiz? Vamos pensar que o presidente é o grande gestor. Ué, só serve pro Felipe, não serve pro presidente? Serve, cara. Serve pro presidente também. Ele queimou milhões com a renovação pra depois mandar o cara embora. Isso é um padrão dentro do Flamengo. Ele vai falar que isso tá correto? Isso não tá correto. Isso não tá correto. Como eu ponderei a questão do Paquetá. Sobra aqui no Brasil? Tem condição de sobrar? Tem. Tá sobrando? Não. Vale 40 milhões de euros? Nem a pau. Isso daí também não é gestão. Isso daí também não é gestão. Será que o Felipe Luiz queria o Paquetá? Ou foi uma contratação de marketing? Vamos escutar o Lugol aí. Peço pra você deixar o like e a galera que vem do Lugol aí não acha ruim não. É só bate-papo de ideias, hein? Ninguém aqui tá depreciando a pessoa, tá? Dificilmente eu evito confrontar a mídia alternativa pro pessoal não achar que eu tô falando da pessoa. Então eu tô só... Vou focar na ideia que o Lugol tá trazendo aqui, tá? Sem olhar pra pessoa, nada pessoal. fez uma vitória cachapante, uma goleada de 8-0 frente ao Madureira, o Flamengo demite Felipe Luiz. E tem muito palmeirense, é impressionante o que tem de palmeirense achando que foi um absurdo que o Flamengo fez. Acho um absurdo. No caso do Felipe Luiz, acho um absurdo. É um cara torcedor, jogador e treinador. Eu acho um absurdo. Eu acho. É o mesmo que amanhã, não é o caso do Felipe, porque o Felipe não era torcedor do Palmeiras, o Felipe Melo. Tu imagina, o Felipe Melo ganhou aqui 2 Libertadores, vem treinar o Palmeiras, ganha mais uma. Vai, ganha mais uma Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro, vai disputar um Mundial contra a Inter de Milão. Palmeiras fica por detalhe.
abre o Campeonato Paulista e esses torneios de Recopa, lembrando que o Palmeiras perdeu, né? Ontem até vocês lembraram na live, perdeu do Defensa, perdeu do Flamengo, perdeu tudo assim igual, perdeu o Paulista e o Abel foi mantido. Considerado erro ou não, foi mantido e ganhou a Libertadores. Lembram disso? Galera, a CRB, aliás, né? Foi no ano do CRB. Então o que acontece? Não é que eu defenda o modelo do Palmeiras, porque eu não defendo, eu acho que alguns momentos passou do ponto do Abel ser mandado embora. Mas é a forma como o Palmeiras trabalha. Então, eu não confio nessa demissão, eu não acho ela legal. Eu acho que, inclusive, a torcida do Flamengo ficou bem dividida com ela. Só não ficou mais dividida porque o Flamengo trocou por um técnico competente. Não é um incompetente que tá assumindo. Mas assim, cara, é o mesmo que pegar o Felipe Melo, mandar ele embora. E eu acho que não faz sentido, porque a partir do momento que a gente deu essa condição pro Abel, esse próximo técnico, o clube vai precisar ter coerência. E me parece que o Flamengo quis manter a incoerência. O que ele fez com o Dorival, ele fez com o Felipe Luiz pra colocar o clube acima do treinador. E beleza, são diretrizes, mas eu acho que nessa aqui não justificava. Nessa não justificava. Eu acho que sim, é legal o Flamengo não depender de técnico, eu concordo com isso. Mas na do Felipe Luiz, pra mim, eu mantenho e acho que o Flamengo errou. Quando a gente deveria estar é preocupado. Enquanto muitos palmeirenses estão dizendo que o quanto o Palmeiras pode se beneficiar dessa demissão do Flamengo, da saída do Felipe Luiz. E é justamente ao contrário. Dá debate aqui, porque ele vai falar assim, que pode ser que o Flamengo tenha um gás novo e o Abel já está desgastado e já teria que sair, etc. Ou seja, a demanda que quer o Abel fora tende a concordar. E aqui dá debate, mas é estudo de futurologia, porque o Palmeiras, assim como o Flamengo não tem a diretriz de troca, o Palmeiras quer o Abel até 2027 e não vai mudar de ideia. A não ser que ele fracasse hoje contra o Novo Horizontino, fracasse na volta e que tenha muita pressão para ele cair, porque lembrando, não há fracasso maior que a temporada passada e ele não caiu. Perdeu 2 pro Corinthians, nunca tinha acontecido na nossa história. Perdeu 2 campeonatos pro Flamengo. Eu acho que mesmo não vai perder pro Novo Horizontino, mas mesmo que perca, essa direção vai seguir até o final com o mesmo técnico. A Leila não vai abrir mão disso, velho. Ela não vai abrir mão. A não ser que seja catastrófico o resultado. Ou seja, até onde vale ficar comparando o Palmeiras e o Flamengo. Vale pra resenha, tá ligado, Lugó? Eu acho que pela resenha aqui vale. Da gente colocar opiniões diferentes ou até às vezes parecidas, mas tirando essa resenha, olhando pra fatos, pra modelo de empresa, você tá citando modelo de empresa. A empresa Palmeiras funciona diferente da empresa Flamengo. E aí, quem é que gerencia? É você ou é eu? É isso. A gente pode debater, mas são as diretrizes da empresa Palmeiras. Do mesmo jeito que você olha para a empresa Flamengo e olha que esse é o padrão, o Palmeiras vê diferente. É um debate eterno, tá ligado? Vai ter muita gente que vai achar que você tá certo e vai ter muita gente que vai achar que tá errado mandar o Felipe Luiz embora. Entendeu? Eu não sei onde boa parte dos palmeirenses vive. Vocês devem viver em Nárnia. Vocês não trabalham não, vocês não trabalham em empresa grande, onde um profissional que ganha... Eu, graças a Deus, não coopero pra empresa grande, eu coopero pra minha, entendeu? Eu vi muito mais valor na vida assim, né? Mais de R$1 milhão tem A gente tem uma mania de comparar empresa com futebol. Vixe, que erro, hein? Mas que erro, hein? que ser cobrado, gente. E quando ele não dá resultado, ele não é nem resultado, é desempenho. Então eu tô aqui, de verdade, não tô aqui pra babar ovo pelo Flamengo, não, mas pra elogiar. Eu acho que você baba muito ovo pro Flamengo, sim, nos seus canais, tanto é que é proposital nos dias de jogo do Flamengo você pegar a demanda. Eu acho. Hoje você pode não estar babando, mas você baba bastante ovo, sim. Normal. Normal. E eu acho que há alguns momentos que tem que babar ovo pro Flamengo, sim. Porque eu acho que tem coisas que o Flamengo faz muito bem. Mas tem coisas que o Flamengo faz muito mal. E tem que ser citada. Pra mim, foi a viagem que o presidente do Flamengo fez. Ele quer se achar Real Madrid. Olha aqui como a gente é o Real Madrid do Brasil. Ninguém tá acima. E aí, quem quer ver essa postura no Palmeiras vai concordar com o Lugó. E, porém, eu também quero. A questão é, vamos falar de Abel, falar de Abel. São uma construção de 6 anos. Vamos falar de Felipe, vamos falar de Felipe. Vamos falar de Jorge Jesus, vamos falar de Jorge Jesus. São coisas pra mim que não cabe a comparação. Ela ia sim ter comparação, mas o Flamengo não deixou. Então, o Abel vai reinar absoluto. Você vê ontem, rapaziada, o sorriso de tranquilidade do Abel. Não é pra amadores. Por quê? Porque ele reina absoluto. E vai continuar reinando. Enquanto ele só for o cara que permanece no cargo, a gente nunca vai saber, por exemplo, será que o Crespo no São Paulo não vai ser 2 anos ruins para 3 espetaculares? A gente só vai saber se ele ficar 5.
O Dorival no Corinthians começou muito bem. A gente só vai saber se o Dorival é extraordinário se ele ficar 4-5. Cara, aonde que as pessoas não entenderam ainda isso? E o Abel reina absoluto, porque enquanto todo mundo tá começando um ciclo de trabalho novo, dentro do pensamento que o Lugol tá tentando trazer, vocês não trabalharam em empresa grande? Então, tá começando sempre o ciclo com o comandante, cara. Entendeu? Ou seja, olhando só pro Abel, ele tem que ser cobrado sim nessa temporada. Ele tem condição de ganhar tudo sim. Ele tem condição de ganhar tudo sim. Se não ganhar, olhando pra essa vertente que o Lugol tá trazendo pra gente, tem que mandar embora. É óbvio. É óbvio, mas isso só dá ao Abel Ferreira mais cobrança. Que é o que ele tá trazendo, mas não necessariamente que vai ficar ruim pra gente. A gente só tem que fazer o nosso. Em Campeonato Brasileiro, é só você não perder pra Mirassol, é só você não deixar pontos pra Vitória, é só você não deixar pontos imbecis pelo meio do caminho, e a comparação Palmeiras e Flamengo não vai existir. Aonde ela vai existir? Nos confrontos eliminatórios. Mas não tem nada a ver com a demissão. Olhando só pra essa demissão, pra mim ela foi amadora, velho. Ela foi amadora. Amadora. Não faz sentido. Eu, como palmeirense, admirei o que o Flamengo fez contra o PSG. E se fez, tem o Felipe Luiz. Do mesmo jeito que a gente fica falando que o Abel é isso, que o Abel é aquilo, os outros técnicos também são. O Felipe Luiz também foi um cara importante. O Arthur Jorge também foi um cara importante. O Diniz no Fluminense também foi um cara importante. Não é só o Abel. Então a construção de trabalho do cara foi absurda, velho. A comunicação dele em coletiva muito assertiva. Muito. Sempre pró-futebol, pró-trabalho. Teve um problema com o Pedro ali, pontual. Manteve-se firme. Não vi o discurso do Felipe Luiz flutuar igual ao do Abel. Ele não merecia ser mandado embora. O Felipe no Palmeiras, com esse mesmo desempenho, eu estaria defendendo o Felipe continuar. Mesmo sabendo que ia ter o contexto de perder pro Corinthians e perder pro Lanús, eu tenho que olhar pros atletas. Como a gente faz aqui. O problema é que a gente está adoecido só olhando para Abel, quando ganha e quando perde. Então, falando de empresa, é uma construção conjunta, as engrenagens são conjuntas, não dá para olhar só para Abel Ferreira, não. É colocar uma condição especial nele que eu não compreendo, tá ligado? É o que eles fizeram. É um exemplo de gestão que o Flamengo fez. Exemplo de gestão que paga um monte de rescisão, que contrata jogadores no mais full price. Esse é exemplo de gestão? Se a gente tá olhando pra empresa, pode ser exemplo de gestão de clube marketing. De empresa, pra mim, não é, cara. Pra mim, não é exemplo. Nesse sentido, o Palmeiras, ele acaba sendo mais exemplo porque a captação de recurso é menor e tá sempre ali, cara. Tá sempre ali. Se a gente for falar de exemplo, a gente tem que encher essa boca pra falar do Palmeiras também. Não dá. Pra mim, nenhum dos dois são exemplo. Entendeu? Esse exemplo, nenhum dos dois são. Nenhum dos dois são. E se a gente olhar para exemplo e pagamento de dívida, o Flamengo desceu sua dívida, o Palmeiras não. Então se o Lugol, por exemplo, não tá usando aqui no vídeo, mas na cabeça dele ele leva isso em consideração, pagamento de dívidas, diminuição de dívida, aí ele tá correto. Então eu vou fazer essa ponderação porque ele não tá sendo específico, né? Se for isso, eu acho que ele tá correto. Pra quem não entende o que é isso, é porque vocês estão em outro mundo. É assim que funciona uma análise de desempenho, não uma análise de resultado como é no Palmeiras. A diretoria do Flamengo enxergou que não estava bem o time, mesmo vencendo. É aí que se tem que dar mais valor ainda. Não é o que as notícias dizem. As notícias dizem que também tem a situação da renovação igual a do Abel. Não é só pelo desempenho. É sim também porque o Felipe Luiz colocou um empresário importante para cuidar da carreira dele. O BAP não gostou e tem o direito de não gostar. Não acho que foi só desempenho. Sabe por quê? Porque ano passado o Flamengo desempenhou mal na fase de grupos e fez um Mundial digno. O mesmo Flamengo desempenhou mal na fase de grupos de Libertadores, ganhou de um Chelsea, quase ganhou de um PSG. Então não pode ter sido só desempenho. É que uma diretoria que toma um posicionamento... Até porque olha a quantidade de gols que o Flamengo fez no Brasileiro. Meu Deus, cara. Daqui a pouco, então, vai ser exigido o Flamengo fazer 100 gols no campeonato. Os caras fizeram 78 gols no Campeonato Brasileiro. E também porque teve uma queda. Porque era pra ter feito 90. Era pra ter feito 90. Quando o time tá ganhando, mas o Palmeiras não. É o time do resultado. Deu o resultado, esquece tudo. Tamo no caminho certo. E não é assim que funciona uma empresa séria. Um time sério de gestão séria. De verdade, eu tô preocupado com essa troca do Felipe Luiz. Léo Jardim assume o Flamengo e eu tenho certeza, pode anotar, rapaziada. Palmeirense que tá aí. Ai, o quanto nós vamos nos beneficiar com a saída do Felipe Luiz? Nada! O Flamengo corrigiu rota. Com essa mudança... Por que ele tem certeza? O Leonardo Jardim perdeu pro Corinthians.
Ele colocou o Gabigol pra bater o último pênalti. O Gabigol perdeu, ficou tudo muito confortável. Ué, mas o que ele fez na última temporada? Disputou contra o Palmeiras, disputou muito bem contra o Flamengo, lhe deu o direito de ir ao Flamengo. Igual o Vitor Pereira. O Vitor Pereira disputou muito bem com o Flamengo. Cara, correção de rota a gente vai ver com a temporada passando. Não é hoje. Não vai ter como a gente falar, ô Lugol, que corrigiu rota com a temporada começando. Entendeu? Você é louco, cara. Você tá fora de controle, velho. Calma, velho. Você é mais experiente que eu. Baixa um pouco esse ânimo aí, cara. Tá muito nervoso, cara. Tá se tremendo todo pra falar. Calma, Lugol. Calma. Tem coisas que eu concordo demais com a abordagem, sim, cara, sobre o Abel Ferreira. E ele sabe disso, ele participou aqui, né? Já não é de hoje que a gente fala do Abel Ferreira. Já tem 3, 4 anos aí já que a gente fala situações positivas e negativas. Mas calma. Falar que o Flamengo corrigiu rota na teoria... A gente nem sabe, a gente não sabe nem como é que o grupo vai aceitar o Leonardo Jardim. Para corrigir rota vai ter que chegar jogador, vai ter que sair outros. É muito precoce falar em correção de rota só pela troca. Sem nenhum desempenho, sem nenhum dado. É muita futurologia, Lugol, é muita futurologia. O Flamengo já teve vários técnicos, o Domenech deu errado, Paulo Souza deu errado. O Rogério Ceni foi bem meia boca. Quem mais? Tite foi uma porcaria. Então a cada troca é correção de rota do Flamengo? Calma lá, a gente já tem uma amostra nos últimos anos que às vezes teve correção de rota e outras vezes foi pior. Não dá pra saber se vai ser correção de rota. Teve muito flamenguista insatisfeito. Então não dá pra gente, como palmeirense, ter mais razão que parte da torcida do Flamengo. É possível que tenha aqui na live parte da torcida flamenguista assistindo aqui, alguns, né? Uma minoria, mas deve ter. Eu acho muito cedo, velho, pra falar que corrigiu a rota e que é um exemplo. Meu Deus, acho muito cedo. Exemplo? Exemplo seria se ele tivesse ido pro mercado trazer outro padrão. Os caras dão uma declaração de Klopp, me traz Leonardo Jardim. O que Leonardo Jardim ganhou de relevante? Pra ser exemplo do quê? O que ele ganhou de relevante? Quais times relevantes ele comandou mesmo? E levou pra título? Olha a carreira dele. É só olhar. É só olhar a carreira dele. De treinador, o Flamengo corrige rota, porque ele identificou que o Felipe Luiz não era um técnico para poder trabalhar com tantos medalhões. Mas o Emerson Royal é um bom lateral, né? E realmente, vocês acreditam que foi o Felipe Luiz que pediu? Foi sim, foi sim. Assim como os que chegam aqui no Palmeiras. Claro que foi. Claro que o Felipe Luiz pediu o Emerson Royal. Ainda sendo da posição dele. Ele pode ter dado declaração, né? Mas a gente sabe como funciona o futebol. Ninguém é bobo, né? É jogador indo pra carnaval. Ele tava com o elenco, ele tava sendo amiguinho do elenco. E quando um treinador, um comandante vira amiguinho do jogador, é o começo do fim. Não dá pra perder uma Supercopa pra Corinthians, né? Não dá pra perder pro Lanús, uma Recopa. Não dá pra perder, gente. E ninguém no Flamengo é maior que escudo. O Flamengo não é refém de treinador. E vai melhorar, pode me cobrar aqui. Eu queria que eles ficassem com o Felipe Luiz mais 2 anos. Eles pegam um bagrezinho, eles pegam o bagre, embrulham uma fita vermelha, ó, e despacha o bagre. O Palmeiras, quando contrata um bagre, escova o dente do bagre. Aqui eu concordo. Bagre, lustra o bagre. Eu tô cansado de falar isso. O Palmeiras não corrige rota. Então tá aí, o Flamengo dando uma aula de gestão. Isso é ter análise de desempenho, não é análise de resultado, não. Ganharam a Copa do Brasil, Libertadores? Tchau, meu amigo. Ganhar de 8-0? Tchau. Por quê? Porque eles estão olhando todo. Não importa que ganhou de 8-0, eles estão olhando todo. Estão vendo que com o Felipe Luiz, eles não iam conseguir seguir à frente. O Flamengo acredita que pode sim ganhar tudo. Isso é ser grande. Não, mas o palmeirense não. Ai, o quanto nós vamos tirar de vantagem. Não vamos tirar de vantagem nada. Vergonhoso. Torcedor do Palmeiras, acorda, pelo amor de Deus. O que o Eu acho que você tem que se acalmar, Lugol. Calma, velho. Você tá muito estressado, você é doido, bicho. Flamengo fez se chama correção de rota e fez muito bem feito. Fez na vitória, né? Ele não vai ficar 2 anos sem ganhar nada e com torcedor baba-ovo não se pode ganhar tudo, não. Eles acreditam que pode ganhar tudo. Depois de uma vitória... É doido, Lugol. Calma, velho. Tô preocupado aí, cara. Tá maluco? Cara, então assim, vamos lá. A estrutura pra gente finalizar o vídeo. A estrutura de pensamento do Lugol é... Eles corrigiram a rota porque eles querem ganhar tudo. Eles querem ganhar tudo, então, tipo assim, como eles perderam, eles foram lá e mandaram embora, coisa que o Palmeiras poderia ter feito. É parcial, cara. É um debate assim, cara, de 2 horas ou mais, só sobre isso. 2 horas ou mais só sobre isso. Por quê? Porque é futurologia. Quando o Palmeiras perdeu mesmo os campeonatos, ganhou mais uma Libertadores, que pesa muito no contexto. Aí... Aonde que eu acho que tinha que ter trocado o Abel Ferreira? No final de 24 para 25, no final de 25 para 26. Permaneceu com o Abel.
E o Abel, pelo Palmeiras ser tão foda, pode ser que ele corrija a rota. Essa rota que ele tá falando. Eu não duvido. Eu não duvido, porque o time é muito bom. Se você tira o Abel, coloca outro técnico, ele pode corrigir a rota. Então, assim, eu vou deixar bem claro, eu não consigo enxergar isso que o Flamengo fez como exemplo de gestão, tá? Não consigo. Não consigo subir o tom pro Palmeiras perante a isso. Eu consigo subir o tom pro Palmeiras com outras variáveis. Principalmente da temporada passada. Perante ao que o Flamengo fez, eu subir o tom e tentar encaixar isso ao Palmeiras, né? Abraço, Enio. Tamo junto. Obrigado pela inscrição. Rapaziada, deixa sua opinião, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que você achou aí. Acho que vai dar 50-50. Acho que 50% vai concordar com o Lugó, 50% vai entender o que eu tô querendo colocar e passar aqui também. Comenta aí.